falando sobre as dificuldades não, né? Mas os desafios, não é? De gravidez, de bebê pequenininho. E a pílula no dia seguinte, muitas vezes, evita uma gravidez indesejada, não planejada, numa situação que você não tem nenhuma ligação afetiva, muitas vezes, com aquela pessoa, não é? E aí vai ter um laço emocional pro resto da vida. Então, assim, a pílula surgiu justamente como emergência para essas situações. Exatamente. Mas a gente conversou aqui no início com a doutora Vanusa que ela não pode ser um método contraceptivo. Não dá para andar com ela no bolso. Teve a relação de olha, toma aqui para você evitar enjoo. Não dá, né, doutora? Exatamente assim. Não vamos banalizar o uso da pílula do dia seguinte, não, porque ela perde a eficácia e você finda sem alcançar o objetivo de não engravidar. De não engravidar. Lembrando que ela vai, se você fizer tudo certinho, tá? A aula tá completa hoje. A aula tá completa. Primeira parte do ciclo, do primeiro dia até os 14, se a sua ovulação for mais regradinha, né, doutora? Exatamente. Tomou até 3 dias, tô certa? Certíssima. Pronto, ou seja, eficácia maior. Maior, muito maior. 99, o índice de falha, 99. O índice de falha é de 10%. Então é 90%. A eficácia é 90%. Ou seja, não é 100%, tá? Então já vai prestando atenção. Não, nada é 100%, né? E na segunda fase do ciclo, você tem a possibilidade de gestar em torno até de 35%. Então, veja como isso cresce. 65% de chance de dar certo, 35% de não dar. De não dar. Será que vale a pena estar arriscando também, não é? A gente estava aqui comentando até no intervalo também sobre não é só a gravidez, são as doenças, são as que nós chamamos agora infecções sexualmente transmissíveis, né, doutora? Exatamente. A gente chama a atenção justamente para isso, porque as pessoas miram muito uma gravidez que você não está em condição de conceber, de ter. Mas as infecções sexualmente transmissíveis estão aí. Então, hoje é muito comum, eu fiquei, a gente manteve relações e tal. E isso anuncia um perigo, na verdade, né? As relações sexuais desprotegidas é um perigo. Então, o ideal é que você use métodos de barreira, porque apesar de não... Depois a gente vai falar sobre métodos de barreira aqui, hein? Apesar de não proteger 100% das infecções sexualmente transmissíveis, ele impede uma gravidez indesejada. Esse foi o objetivo principal. E impede toda infecção sexualmente transmissível que é transmitida por fluido. Então, hepatite, gonorreia, clamídia, AIDS. Então, vale a pena usar, principalmente nesses jogos casuais. Apareceu, me dei bem, peraí, vamos lá. Entendeu? Então, nesse tipo de relacionamento, o ideal é você se prevenir com o método de barreira e com outros métodos que você puder ter. O ideal era que você fizesse uma triagem melhor. Nem sempre essa triagem é feita. Ou seja, não é só para gravidez. Não é só para gravidez. Às vezes o filho vem como uma bênção. Com certeza. Mas uma doença, muitas vezes uma infecção, vem como um marco para o resto da vida. Transtorno. Um marco para o resto da vida. Presta atenção. Vamos para as dúvidas agora, Laine? Libera aí, diretora, por favor, a primeira dúvida dos telespectadores. A Vitória Cristina quer saber que é verdade se a menstruação não vinha até 5 dias após ter tomado a pílula. Ela não fez efeito? E quantas vezes no ano pode ser ingerida? Boa, Vitória, boa pergunta. Olha só, essa história de que se não vier até 5 dias ela não fez efeito, isso não procede, tá? Eu acabei de falar aqui com Fernandinha que ela pode, pelo contrário, prorrogar mais o teu ciclo e você ter esse fluxo depois da data que você previa. E com relação a... Qual era a segunda parte da pergunta? Quantas vezes no ano? Quantas vezes no ano? A bula mesmo diz que você deve usar a de levonorgestrel 2 vezes no mês. Você pode fazer o uso dela tranquilamente. Já tem outras. Atualmente a gente recebeu no país uma bem moderna, mas cujo nome a gente nem pode citar, porque já é o nome da marca. É o nome da marca. Mas que ela só pode ser usada 1 vez no mês. Então, a depender do produto que você adquira, 2 vezes no mês, 1 vez no mês. Ou seja, mas se você está usando no mês 2 vezes, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada que você precisa de um método que seja mais eficaz e mais perene, né? Se você quer arriscar nas infecções, porque a gente já entendeu aqui, coloca aí o DIU, faz outra coisa. Com certeza. Aí é uma decisão, né? Existem muitos métodos para se usar. A gente já falou tanto sobre já eles falou, aqui. E esses métodos são divulgados. É porque a história do relacionamento casual. Eu acho que isso tem sido o mais frequente, a ocorrência mais frequente que justifica esse tipo de
de emergência. Raíssa tá com medo. Raíssa tem uma bebê de 3 meses. Boa tarde, Fernandinha. Minha filha está com 3 meses. Coisa linda na foto, inclusive. Mas ela não tá se prevenindo ainda. Quando ela vacila, olha isso. Toma a pílula do dia seguinte. Ô, Raíssa, eu não sei por que você está vacilando. Eu não sei por que você não começou a tomar um método contraceptivo. Porque o fato de você amamentar não impede um método contraceptivo. Existem métodos especialmente feitos para essa fase de aleitamento materno e que não vai interferir na qualidade do seu leite, não vai interferir em termos de transmissão de hormônio para o bebê. Então, você já podia estar fazendo uso dele. Procura um gineco, faz isso e não cai nesse vacilo, não. É o conselho que eu dou. E ficar tomando esse doutora... Não é bom. A doutora Vanusa fala um pum, né? Exatamente. Mas é uma bomba de hormônio, entendeu? É uma chimba de hormônio para poder desregular tudo para o menino não encontrar. Não vir para você Aí não o que ovular. Acontece? Você já está com seu bebezinho nas mãos, já está tudo certo, vai para o anticoncepcional. Com certeza. Enfim, temos tantas outras situações, tantos outros métodos, isso. Josi, me dá a dúvida da Josi aqui na tela. Boa tarde, doutora Vanúzia. Me explica sua qualidade de vida por ser essa doutora tão linda. Nossa! Josi, esse é o segredo que a gente quer descobrir. Que bom que você perguntou, porque eu não queria cometer essa indelicadeza no ar, entendeu, Josi? Gente, Josi, gentileza demais da sua parte, agradeço demais. Deixa eu te dizer, eu procuro não comer besteira, fazer exercícios regulares, dormir bem, ter bom humor, Josi, fazer limonada de limões, entendeu? Isso tudo garante uma qualidade de vida melhor. Entendeu, meu amor? E esse ombro assim, ó, é academia, entendeu? Eu fico assim, gente, que ombro é esse? Que estrutura é essa? É regular. Ela passou 15 dias outro dia afastado, cuidando da saúde. Na outra semana já estava lá, ó, na academia. Eu disse, que é inspiração pra você, inspiração essa mulher. Então, Josi, inspiração pra você, inspiração pra gente também. Já disseram que em 2021 eu quero esse ombro. Eu quero assim, ó, organizado, esse braço todo durinho, tudo no lugar. Beijo, Josi, obrigada. Fabiana. Posso tomar anticoncepcionais? Sou moça, meu rosto está enchendo de espinhas e no período menstrual sinto dores insuportavelmente. Vou parar no hospital. Como vai fazer bem para você um anticoncepcional? Você precisa de um anticoncepcional e como seu rosto se enche de espinha, tem que ser um contraceptivo com antiandrogênio como progestágeno. Procura um gineco, fala isso para ele. Se você disser para um gineco, essa queixa aí, meu rosto enche de espinha, eu tenho dores, ele vai saber exatamente o que passar para você. Você precisa disso. E isso muitas vezes é um papo para ter com a mãe, com o pai. Com certeza. Porque às vezes a mãe pode ver a cartela e vai dizer, pronto, ela já iniciou a vida sexual, perdeu a virgindade, cria um problema na família. Cria. Não, mãe, ó, tá meu rosto. Como é que pode acontecer sem vida sexual ativa, né? Exatamente, não é obrigado que você tenha uma vida sexual ativa para tomar contraceptivos. Tem contraceptivos que são terapêuticos mesmo, para regularizar a menstruação, para diminuir dores no período menstrual, tensão pré-menstrual diminuir, para endometriose. Então, por vários motivos, você pode fazer uso dele, inclusive para essa sua queixa de espinhas no rosto. E vai lhe fazer bem. De dores, que ela fala de dor de dores. Muito dor é incômodo em qualquer situação. Então, vai melhorar muito essa tua segunda queixa também. A Geanita está querendo saber o seguinte: o anticoncepcional via oral é obrigado a tomar regularmente, sempre no mesmo horário, como Exatamente. antibiótico? O propósito é ter níveis séricos perenes, permanentes daquele contraceptivo. Então, se você começa a oscilar muito a hora, isso daí pode gerar problemas em relação à tua menstruação, por exemplo, antecipar, atrasar o período previsto. E se você usa mini pílula, que são aquelas pílulas usadas no aleitamento materno só à base de progestágeno, se você não usa no mesmo horário, ela perde a eficácia. Então, precisa atenção com relação a esse detalhe. Ou seja, o oral é para aquela pessoa que é mais metódica, disciplinada, organizada. Se não é o seu caso, escolha outro método. Outro método. Temos vários. Hoje tem método para tudo. Se você diz, eu esqueço demais, eu não gosto de estar tomando, ingerindo aquilo toda hora, tem o injetável, tem o DIU. Então, são métodos de longa duração e que não te dão essa rotina cansativa e que você esquece sempre de tomar comprimidos. Josi diz o seguinte: ela tem 2 meses que não menstrua. Aí ela quer saber, já procura o ginecologista, espera mais um pouco, ela não usa pílula, ela não usa método nenhum. Josi, você não trouxe um dado importante pra gente, que é a idade, pra gente saber o que é que tá, né? Exatamente. Agora eu te digo, Josi, isso não deve ser a primeira vez, né? Você deve ter alguns atrasozinhos
Então, acho que você deve procurar sua ginecologista sim. Por que eu estou dizendo que não deve ser a primeira vez? Estou vendo aqui que você é meio rechonchudinha. Então, as pessoas que têm esse biotipo que você tem tendência a ter ciclos anovulatórios. E aí justifica teu histórico de passar 2 meses ou mais sem menstruar e depois menstruar, ou seja, manter uma irregularidade dos seus ciclos. Procura gineco sim. Não quer dizer que sobrepeso pode alterar? Pode, totalmente. Quando você produz um hormônio, ele é superestimado no tecido gorduroso. O tecido gorduroso também produz hormônio. Então, você tem níveis de hormônio elevadíssimo, principalmente de estrógeno. Então, faz o endométrio crescer e, enquanto ele cresce sem a oposição necessária, você vai tendo períodos sem menstruar, até que você menstrua irregularmente. Isso caracteriza bem ciclos anovulatórios, isso caracteriza bem síndrome de ovário policístico. E aí, como você é rechonchudinha, eu lembrei logo disso, porque talvez fazer exercícios, mudar a dieta e diminuir o peso, mude você por completo. Ou seja, volte a ter ciclos Volte a ter sua regularidade menstrual. Isso. Falar em regularidade, a maternidade pode desregular? Porque eu estou perguntando isso, porque Raquel trouxe a seguinte dúvida pra gente. Ela tem um filhinho de 1 ano e 5 meses, um príncipe, pelo que a gente tá vendo ali na foto, só que ela diz o seguinte, a menstruação não veio mais, tem algum problema? Raquel, preciso saber se você ainda amamenta essa criança. Tem mães que faz questão de manter a amamentação para muito mais de 6 meses. Então, prolonga esse período por 1 ano, 2 anos, o menino com 3 anos, dentinhos completos ainda mamando. Quando você tem esse hábito, realmente você vai ter uma intervenção nos seus ciclos menstruais. Você pode passar o mesmo período que você passa dando de mamar, você pode passar tendo irregularidade menstrual. Então, é preciso te questionar isso. Se assim for, estabelece o cardápio familiar e, aos poucos, vai cortando um pouquinho esse elo para que você volte a menstruar normalmente. E aí você vai ter controle sobre as próximas gestações, né? Muitas vezes é uma dependência que não é nem da criança, é da mãe, nossa. né? Eu lembro bem, doutora Vanusa, com 8 meses lá vindo, não quis mais o peito. Eu fiquei arrasada, porque eu tava querendo assim, livre demanda, até ela quiser, entendeu? Mas não teve jeito, com 8 meses, não tinha no mundo quem fizesse ela encaixar mais no meu peito. Não, não e não. Então ela deu o não dela e cortou todo o meu barato. E você foi quem ficou na pior dessa coisa. Não é isso? Então, muitas vezes a criança com 2 anos, 3 anos, mamando, mas ela comendo tudo, mas é a mãe, muitas vezes, que naquele afeto, né? É um elo que se forma, que ninguém explica, né? A gente não tá aqui criticando, não. Se tá bom pra você, tá tudo certo. É verdade. Olha, o seguinte, a Raiele Gomes diz mais, ela quer saber qual dois tipos de pílula é o mais eficaz. As duas. De uma dose ou de 2? Isso. As duas são eficazes. Em termos de eficácia, as duas resolvem seu problema de não ovular e de você poder não engravidar. Só que, por questões práticas, o pessoal procura mais a dose única. Entendeu? Mas as duas funcionam. As duas, né? funcionam. Para fazer a questão da indicação de um e de outro, não? Não. Se ela quiser chegar na farmácia, pede, às vezes o próprio cara lá da farmácia farmacêutico sugere 2 doses, a de 2 doses, de 12 em 12 horas. E se você quiser, de uma maneira mais prática, ingerir aquilo e acabar com essa dor de cabeça, pede a dose única. Ou seja, Raiele, não tem uma melhor e outra pior. Uma eficaz ou não eficaz. As duas são eficazes caso você cumpra todos aqueles pré-requisitos que a gente falou aqui no nosso programa. Quem mais aqui, Elaine, me dá aqui? Eu tomei a pílula alguns dias após o final da minha menstruação. Depois que eu tomei 5 dias mais ou menos e minha menstruação voltou. Menstruou 2 vezes no mesmo mês. Por que acontece da menstruação voltar? Quando você toma uma pílula e depois você para subitamente, aquela sequência de níveis hormonais se desfaz. Então, o endométrio entende aquilo como sendo período de descamação e ele descama. Então, você, toda vez que estiver tomando pílula, parar e toma pílula e para, você vai menstruar 2, 3. Agora, quantas vezes você parar? Foi a do dia seguinte que ela tá falando? Foi a do dia seguinte ou foi? Tô achando que é a do dia seguinte, porque ela diz assim, ó, eu tomei a pílula alguns dias após o final da minha menstruação. Depois que eu tomei, passaram 5 dias mais ou menos e minha menstruação voltou. Menstruou, inclusive, 2 vezes em um mesmo mês. Então, acho que deu uma mexida, né? Dá uma mexida. A pílula do dia seguinte é a base de progesterona. Você começou a tomar logo depois da menstruação quando os teus níveis eram de estrógeno. A progesterona se opõe ao estrógeno. Então, ela para o crescimento endometrial e obriga você a menstruar de novo.
Por isso que aconteceu esse sangramento aí. Lembrando que se você tomou após a menstruação, você está no primeiro ciclo. Exatamente, na fase proliferativa, primeira fase, boa demais. Tranquilo, presta atenção, tá? Passou de 14 dias, diminui para 35%. Aumenta, sim, diminui e aumenta a chance, aí nem sei mais. Aumenta a chance de engravidar, diminui a chance de ser eficaz. Não é isso, doutora? Isso. Às vezes, quando tenho relação com meu marido, eu sangro. O que é que pode ser? Geralmente, uma mulher jovem, ela tem um epitélio glandular, que é um epitélio frágil, que é a constituição do colo conta com a presença dele, ele se expõe no colo uterino e o impacto, o trauma direto do pênis contra o colo pode fazer esse epitélio sangrar e você ter essa queixa aí. Na verdade, toda queixa de sangramento pós-relação requer um exame especular, um exame do teu colo. Então, eu estou falando de uma suposição, mas o ideal é que você procurasse uma ginecologista e fizesse um exame especular com ela. Para descobrir, até porque se sangra, exatamente, pode ter dor. E sangramento é constrangedor sempre. Sim. E é preocupante sempre. E é bom que seja mesmo. Então, eu recomendo que você procure uma gineco mesmo. Dá tempo mais, Elaine? Por favor, vamos, estica esse tempo, paralisa esse cronômetro, deixa a gente aqui resolvendo os nossos... Mas vamos lá resolver essa, viu, doutora? Tive relação com o namorado, não toma remédio, e está com enjoo, com dor de cabeça, com muito sono e com cólicas. Tenho chance de estar grávida. Eu sinto dizer que esses sinais são muito característicos de quem está grávida. Aquela cólicazinha que você senta assim no pé da barriga, é a anidação, doutora? É a anidação e o crescimento. Tudo começa a crescer, tudo começa a se desenvolver em prol do curso gestacional progredir. Então, essa dorzinha cólica, que é a anidação, o sono, o enjoo, a dor de cabeça, isso significa tem progesterona no pedaço, tem o útero aumentando de volume, mudando a morfologia, e isso tudo tem a ver, sim, com a possibilidade de você estar grávida. Perfeitamente. Beta-HCG, ligeiro, 20 e tantinho, nem 30 conto. Rapidinho, não precisa jejum também não. Não. Vai lá, ó, colhe, faz de manhã, de tarde, já tá, diz positivo, negativo. Se você chora de alegria ou de tristeza. É o que, Elaine, você tá dizendo? O teste de farmácia, R$6. Sim. Mas às vezes a gente quer o papel, né? Verdade. Quer o ver. Eu descobri o meu na farmácia. O exame de sangue é mais fiel, né? Considera isso como mais fiel. Aí você faz o de farmácia, que é R$10, tem R$10. E tá, ó, eu tô entendendo toda. E o de sangue, porque aí esse é batata, menina, não tem como dar errado. Verdade. Tem, que sempre tem, né? Mas muito difícil. Tá? É mais difícil, é mais fácil de farmácia. Maiara, vou encerrar com a de Maiara, diretora, por favor. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Fernandinha. Alguma comida corta o efeito da pílula? Não, o que corta o efeito da pílula, por exemplo, alguns antibióticos, rifampicina, que se usa para tuberculose, alguns antiepilépticos, algum anticonvulsivante. Então, essas medicações que agem no sistema nervoso central podem sim alterar, dar um efeito adverso com o objetivo da pílula do dia seguinte. Bebida alcoólica, não? Não. Ou seja, tá tranquilo, viu, tá minha tranquilo. gente? Tá tranquilo, tá favorável. Tá. Muito bom. Doutora Vanusa está nas redes sociais como @cecicol. Não tem arroba ponto nada. @cecicol.diagnósticos. É exatamente isso. Meu amor, muito obrigada. Feliz ano novo! Feliz ano novo pra você também, Nos veremos viu? na primeira semana de 2021. Com certeza, 2021 juntinhas. Ela vai passar de branco, ela já me disse. Um beijo. Você também. Também. Juntos e misturados. Desenho, você vai passar de que cor? Branco. Branco!